Advogados de divórcio do Reddit. Que cliente seu era tão ruim que você pessoalmente esperava que eles não conseguissem nada em um acordo? O cliente foi pego traindo sua esposa, queria o divórcio mas não teve coragem de dizer isso a ela e me pediu para informá-la que estava pedindo o divórcio 2 dias depois que ela teve seu filho. Meu ex era advogado e o caso mais triste foi quando ambas as partes estavam brigando por 2 crianças pequenas, porque nenhum dos pais os queria. Não sou advogado de divórcios, mas fiz alguns trabalhos familiares em meus artigos. Nunca tive um cliente tão ruim que eu esperasse que eles não conseguissem nada, mas certamente tive um pelo qual perdi muita simpatia. Tinha um cliente que visitava a filha a cada 2 semanas pelo Skype. Ele vem até mim dizendo que ela nunca aparece. Eu vou para o outro lado e pergunto o que está acontecendo. Eles me dizem que a filha sempre espera e meu cliente nunca aparece. Eu reenvio a agenda para o meu cliente e o outro advogado e lembro a todos para comparecerem. 2 semanas depois e meu cliente está de volta me dizendo que sua filha não apareceu. Eu envio a programação para todos novamente com palavras mais fortes sobre aparecer. O outro advogado me diz que meu cliente está mentindo porque a filha apareceu todas as vezes e ele nem se conectou. Passamos por essa farsa algumas vezes e finalmente começo a enviar lembretes para ambas as partes sobre a sessão do Skype da noite. Após cerca da 3ª vez de envio de lembretes no dia, meu cliente me envia um e-mail informando que não é o dia certo para o Skype. Esse idiota estava assinando errado a cada 2 semanas por meses e nunca se preocupou em verificar a agenda que eu lhe dei repetidamente ou ler os lembretes que enviei. Eu me senti mal por ele não ter sido capaz de ver sua filha antes disso, mas depois sem muita simpatia. Quando meu ex se mudou, ele disse que não queria continuar seu relacionamento com a criança que adotamos e queria algum tempo comigo por alguns meses antes de ter que levar os adolescentes talvez um fim de semana ou por mês. Nossa advogada de mediação ficou absolutamente pasma. Ela disse a ele: "Eu não posso ir perante o juiz com um acordo que diz que você nunca mais verá seus filhos novamente. Isso vai parecer muito ruim para você." Sou advogado, mas não advogado de divórcio. Eu conheci alguém que costumava praticar em matrimônios, mas mudou para a defesa criminal. A lógica deles era simples. Você pode argumentar com a maioria dos criminosos. Eles querem cuidar de si mesmos. Mas clientes em divórcios, eles vão se machucar para ofender os outros. Até hoje ouvi todas as histórias e nunca praticarei nesse campo. Uma vez anterior isso foi perguntado a uma pessoa que entrou na conversa e mencionou um papagaio de estimação. Eles deveriam compartilhar a custódia até que o papagaio, mas nenhum deles foi autorizado a ensinar o papagaio a xingar o outro. Isso foi no Reino Unido. Então são advogados, mas tudo a mesma coisa. Outra pessoa no escritório teve um caso familiar em que ela decidiu que não iria mais trabalhar para o cliente porque eles estavam se tornando cada vez mais difíceis de lidar. Foi há muito tempo, então não me lembro ao certo, mas depois que paramos de trabalhar para eles, acho que começaram a assediar o advogado ligando para ele várias vezes ao dia e geralmente sendo um incômodo. Alguns dias depois percebo que um carro ficou parado em nosso estacionamento por um bom tempo com pessoas dentro e apenas olhando para o meu escritório no térreo. Pergunto à recepcionista o que está acontecendo e percebemos que é essa pessoa que foi descartada como cliente. O gerente da filial foi até o carro e disse que era um estacionamento privado e que eles teriam que sair. Houve muita gritaria por parte do ex-cliente e de quem estava no carro com eles. Eventualmente eles vão embora, mas a parte estranha foi que eles filmaram a coisa toda como se estivessem sentados em uma propriedade privada tentando assediar a equipe. Foi uma vitória para eles. Não faço ideia do que aconteceu com eles, mas espero que não tenham conseguido a custódia das crianças. Enquanto passava pelo divórcio inicial, meu ex escreveu a maioria de suas próprias coisas e fez seu advogado assinar. Meu ex era um graduado em direito de Yale que não sabia nada sobre direito de família. Ele também era um narcisista e sociopata extremo que não conseguia entender que tudo não era dele. Seu advogado ligou para minha advogada para se desculpar em nível profissional pelos documentos que ele estava prestes a enviar, explicando que meu ex insistiu. Ele queria que ela soubesse que ele não escreveu e não deveria ser levado a sério. Fui assistente jurídico em um caso em que 2 herdeiros da indústria petrolífera brigavam por causa de seus filhos, cada um dizendo que os outros pais estavam causando danos emocionais aos filhos como forma de chamar atenção. Nenhum dos pais trabalhou. Cada um deles conseguiu $100.000 por mês em dinheiro fiduciário. As crianças tinham 15 e 12 anos e os pais estavam litigando desde que nasceram. Não houve abuso físico. Cada pai foi capaz de criar filhos, mas ao invés de amar seus filhos, eles escolheram gastar uma quantia ímpia de dinheiro lutando entre si. Os advogados ficavam felizes em receber os contra-cheques todos os meses, então quase não havia conversa sobre resolução, acordo e etc.
Eu não era o advogado, era meu familiar próximo. Casal teve 2 filhos, um saudável e outro gravemente incapacitado que precisava de cuidados 24 horas por dia, mais cirurgias do que aniversários. Nunca terá uma vida normal, talvez aprenda a falar 1 ou 2 palavras, eventualmente nunca ficará sem fraldas. A ideia do cliente sobre o divórcio era que sua futura ex-esposa pegasse o filho deficiente e se mudasse de casa. Ele manteria a casa e o filho saudável e sua namorada se mudaria. Ele não contribuiria com nada para a ex-mulher e nada para o cuidado do filho deficiente pelo resto da vida. Eles simplesmente evaporariam. O juiz não ficou impressionado. Ela conseguiu tudo o que o juiz poderia lhe dar: a casa, o carro mais bonito, os 2 filhos, pensão alimentícia e a pensão máxima permitida por lei. Acho que o juiz teria virado o cara sobre o joelho e espancado se fosse possível. Não sou advogado, mas quando meus pais se divorciaram, meu pai sugeriu um arranjo do tipo Operação Cupido, onde ele teria a custódia total do meu irmão e minha mãe ficaria com a minha, porque é justo que cada pai fique com um filho. É 50-50. Tenho certeza que isso é ilegal aqui e mesmo que fosse possível, nenhum advogado sensato jamais concordaria com isso. Na verdade, ele enviou isso para ela por mensagem de texto e ainda temos as capturas de tela. Mamãe só mandou de volta: você está delirando. Eu não sou nada perto de um advogado de divórcio, mas meu professor de psicologia clínica é especializado em crianças e relacionamentos e ele disse que o pior lugar do mundo é o tribunal de divórcio. Ele disse que até você testemunhar o divórcio você nunca verá alguém tão brutal, rancoroso e às vezes simplesmente malvado. Adereços para advogados de divórcio, suponho. Porque alguém tem que fazer isso parece difícil. Não sou advogada, mas esta é uma das lembranças que meu marido tem do divórcio dos pais. Eles foram ordenados pelos tribunais a ir à terapia familiar para que pudessem aprender a coparentalidade. Cada um deles recusou até que seus advogados lhes dissessem que seriam detidos por desacato ao tribunal por não irem. Então eles finalmente foram. No final da primeira sessão, o terapeuta disse que o melhor curso de ação era que eles interagissem o mínimo possível porque eles não eram capazes de ser civilizados, mesmo por causa de seus filhos. Meu pai era a descrição ambulante de um narcisista no dicionário. Morávamos em uma área muito rural quando ele e minha mãe se separaram, vivendo na mesma estrada rural a aproximadamente 10 minutos de carro um do outro. Ele passou por todos os advogados da próxima cidade tentando ferrar com ela com disputas de custódia contínuas, exigindo merda que não era legal, ter a polícia invadindo nossa casa por armas e substâncias, mesmo que ele fosse o único com essas coisas apenas para fazê-la ficar mal. Alguns o demitiram e a maioria ele demitiu. Minha madrasta está no processo de se divorciar dele. Seus filhos desse casamento eram adolescentes e não queriam uma barra dele para que ele não pudesse usá-los como arma, mas usou a fazenda para tentar ferrar ela de acordo. Ele fez a mesma coisa com diferentes advogados, exceto envolver a polícia. O mais engraçado foi que minha madrasta acabou usando o mesmo advogado que minha mãe fez todos aqueles anos atrás. As mães são grandes amigas agora. Papai morreu de ataque cardíaco no ano passado. Não deixou testamento, então tivemos que ligar para todos os advogados nas 3 cidades vizinhas para ver se ele tinham com eles. Eles disseram que não, mas todos se lembraram dele. A notícia correu rápido e a maioria não funciona para ele. Então, sim, a fazenda dele nos custou cerca de $10.000 em honorários de advogados mais os custos do funeral. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e clique no vídeo que vai aparecer agora.